Agora, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, faz um vídeo revelador falando a respeito do Flávio Bolsonaro, que nos leva até a questionar, será que ele foi a escolha de Jair Messias Bolsonaro mesmo de forma voluntária ou a escolha por pura e espontânea pressão? Vamos por parte. Primeiro, que o candidato do sistema era o Tarcísio. E se o Bolsonaro só está preso porque ele não aceitou abrir mão da candidatura da família para presidente. Então, essa questão aí já responde. Então, veja bem, a proposta do Temer, do Centrão, era deixa o Tarcísio vir e você apoia o Tarcísio. O Bolsonaro não quis colocar tornozeleira, foram lá e fizeram outra proposta. Ele não aceitou, foi para cadeia. Então, o Bolsonaro só está preso porque não aceitou o Tarcísio como candidato. Já começa por aí. Porque a influência do Temer, do Aécio Neves, dentro desse cenário é gigantesca. Segundo, o que a Michele falou é verdade. O PL se aliar a Ciro Gomes é uma vergonha. Porque Ciro Gomes chamou o Flávio do Bolsonaro de filhote de serpente. Já começa por aí. E a briga toda é que a Michele tinha uma candidata ao Senado no Ceará, e por causa daquele menino que é deputado lá do Ceará, lá, o André Fernandes, houve toda uma manobra ali, colocaram um outro candidato e tiraram a mulher. E aí veio a questão do posicionamento do Flávio e ela ligou para ele e ele maltratou ela. Você não entende política, às vezes coloca-se no seu lugar e deixa a gente trabalhar. E aí ela foi, dizem nos bastidores que Bolsonaro está passando mal por causa dessa... Porque é um impacto que divide. Agora, existe algo sobre o Flávio? Meu Deus, pode falar? Manda ver, ué. A Lava Jato só terminou porque ele iria ser punido pela rachadinha. A manobra política do Bolsonaro para salvar o Flávio sepultou a Lava Jato. Você sabia disso? É porque quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro, né? É isso daí. No nosso governo não tem corrupção, então a gente não precisa mais... Você viu esse vídeo? Augusto Aras foi colocado, houve uma manobra jurídica para salvar ele da rachadinha. Só que junto com salvar o Flávio, a Lava Jato foi afundada. E aí você tem N matérias que o brasileiro ele esquece muito rápido das coisas. E temos que ver se ele vai ter suporte para suportar as bombas que vão vir, porque o PT deve ter muita arma. Entendeu? E você vê que o PT afundou o Brasil, o Lula tá pior que o Biden, só fala besteira. É por isso que eu acredito que talvez nem candidato seja. Mas... Ainda tá forte. Ainda tá forte. E ainda é populista. Então, o país está dividido. Agora, se tiver só dividido entre esquerda e direita, agora a direita está dividida. E você sabe que o Alan dos Santos também foi dividido, né? Foi excluído de um monte de sistemas. Mas o Alan dos Santos falou que ele falou que há uma esperança. Olha só o que o Alan dos Santos falou. Que há uma esperança porque o Cássio Nunes vai julgar uma causa do Bolsonaro e pode tornar ele como candidato. O Cássio Nunes? Tá na mão dele, pode até liberar ele tá na mão do Cássio Nunes. E dizem que há uma esperança ainda de o Bolsonaro ser solto e ser candidato. Se tornar elegível, mas dá tempo? E eu acredito que daqui agora, né? Esse mês que sai... julho, final de julho, né? Que sai o verdadeiro, né? Até agora só existe pré-candidato. Mas, se o Flávio for mesmo, vai vir muita bomba ainda. Existem muitas coisas que envolvem. E aí o pessoal fala assim, mas não pode falar. Porque aí, quer dizer, a gente está aceitando corrupção e coisa errada da mesma forma que... Aí a gente está hipnotizado igual os petistas estão hipnotizados no Lula. Você está entendendo? O problema hoje é o efeito, mas você está proibido de pensar e de raciocinar. Está proibido de expressar o que pensa. Porque, não, mas isso prejudica, não. Quem prejudicou foi a Michele se posicionando contra o próprio enteado. E com razão, em algumas falas dela. Não, a fala dela é totalmente irracional. E outra coisa... Ela foi desrespeitada, ela foi desmoralizada. E outra coisa, para ela vir em público falar o que falou
2 vídeos de quase 20 minutos, eu acho que tem mais coisas aí, porque eu acho que ela chegou ao ápice do estresse psicológico que ela precisou desabafar e colocar pra fora algumas coisas que estavam acontecendo. E se ela vir falar tudo sobre o Flávio? E Pastor Silas Malafaia imediatamente não quis apoiar o Flávio. Na época, eu o que era o Tarcísio. não era o Tarcísio, mas na época eu perguntei pra algumas pessoas lá do Rio de Janeiro por que o Pastor Silas... Aí alguém chegou a me falar bem assim, Pastor Silas sabe de coisas que muita gente não sabe. Aí jogaram no ar. Será que o Bolsonaro queria mesmo apoiar o Flávio? Será que foi por vontade, de forma espontânea, de forma voluntária, que Bolsonaro entregou nas mãos de Flávio? Ou o Flávio arrancou esse apoio? Por livre e espontânea pressão também. É muita coisa. E aí dizem, né, por exemplo, o Ciro Gomes, na fala da Michelle, diz que todos os filhos do Bolsonaro são filhotes de serpente. É um posicionamento pesado, né? Só que a gente tá vendo o Alckmin, que chamava o Lula de ladrão, de corrupto, de sendo vice-presidente. E aí que a mente do brasileiro, né? A gente já falou isso aqui, mas muita gente não sabe nem quem votou na eleição passada. Simplesmente foi e votou. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? E eu acredito que isso é real. O Donald Trump publicou na rede social dele que está de olho nas eleições brasileiras, né? Que só falta o Brasil para libertar a América Latina da mão da esquerda. E existe outra coisa sobre o Lula que eu vi ontem sobre isso, que Nicolás Maduro, ele está delatando. E ele está delatando a presidenta do México, o Lula e o Pietro. É por isso que o Pietro perdeu na Colômbia e está quietinho. Mesmo com o seu principal concorrente ter morto, né? E aí você vê... Ter sido morto. Eles minaram o sistema. O mundo pende para a direita por causa da entrada do anticristo. O Papa é de direita, o mundo está caminhando para o conservadorismo, porque o Messias ele vem com um lobo vestido de cordeiro, né? Ele vem com aspecto de direita, mas é um profano, é o iníquo. Então veja, é uma preparação. E eu não acredito que a esquerda consiga ganhar essa eleição. Mas existem interesses. O maior interesse era que o Tarcísio viesse como candidato. Então, até o lançamento da candidatura tem muita coisa para acontecer. Mas ainda assim, o senhor acredita que no Brasil é a direita que vai Eu acredito ganhar? que sim. Ainda assim, com esses desgastes? Mas talvez não seja o Flávio. E aí vamos ver porque isso abriu precedente para que as pessoas tentem achar um novo na hora. Quem que eu vou? O Caiado, o Zema, o Renan, apareceu o Renan, né? Que agora diz que é o cara que mais é procurado na internet, é o Renan. Ele mesmo mostrou lá o gráfico. Do MBL, o Renan do MBL. Ele mostrou o gráfico que ele é um dos né? Um dos candidatos que mais está sendo pesquisado na internet, no Google, é ele. Está se fortalecendo, então. Está se fortalecendo. Então, vê que até o final das eleições tem muita coisa para acontecer. Mas sempre lembrando que Elon Musk, quando a Janja xingou o Elon Musk, ele falou que o marido dela não seria o próximo presidente do Brasil. Então, muita gente já está sendo... O próprio Pietro da Colômbia disse que a Mossad interferiu na eleição na Colômbia. Então, na mão de quem que está a tecnologia hoje? É na mão dos Estados Unidos. A ponto, Fábio, é bom a gente citar isso para a gente terminar. Olha o que aconteceu essa semana. Eu não quero terminar. Eu quero, que eu tenho que ir embora. Quer assistir o Jogo do Brasil, né? Com os meus filhos. Nós estamos fazendo pré-jogo aqui, as pessoas não estão sabendo, né?